Muito bem, nós seguimos com imagens de partes do território ucraniano destruídas pelas bombas, pelos bombardeios promovidos pelas tropas russas. Os combates continuam nas ruas de algumas cidades importantes do país. Aliás, Pablo, você programou para a gente aqui um mapa que mostra exatamente em que estágio está a ocupação militar da Ucrânia agora, não é? É isso aqui, Colombo. Eu já vou deixar aqui destacado que, como a gente pode ver, as partes em vermelho, elas são partes onde os russos, então, controlam o território ucraniano. Como a gente pode ver, isso vem do norte, nós temos aqui também pelo leste ucraniano. Vale lembrar que essa aqui é aquela área controlada pelos separatistas, apoiados pela Rússia, Crimeia anexada em 2014 e a cidade de Kherson. Essa cidade, a gente também tem algumas informações. Por um lado, os ucranianos dizem que ela não foi tomada pelos russos, os russos dizem que sim. Há relatos de que os russos já foram vistos, inclusive, no centro da cidade, no centro de Kherson, uma cidade importante para a logística ucraniana, inclusive para conseguir levar suprimentos a unidades militares. Uma outra informação que a gente também tem é sobre essa aqui, Mariupol. As autoridades da cidade falaram que estão sem água, o fornecimento de água foi suspenso diante dos avanços e dos ataques russos. São 400 mil habitantes que moram em Mariupol e que levaram aí, que estão enfrentando ao longo dessas últimas horas vários ataques dos russos também. Então é uma cidade que a gente pode ficar com ela em atenção, porque se ela cair, a gente tem aqui essa junção, digamos, da Crimeia passando até o sul russo aqui, passando pela lateral ucraniana, pela fronteira. Então a gente tem esse corredor que acabaria sendo criado. E claro, não menos importante, capital ucraniana, Kiev, aqui também, com os russos, então, aquele comboio se aproximando, avançando da capital ucraniana e já com alguns relatos de alguns combates em uma cidade a oeste de Kiev, Colombo. Aliás, mais cedo a gente acompanhou aqui uma entrevista que foi feita pelos nossos colegas da CNN Internacional com o prefeito de Kiev. Ele confirmou, né? Aliás, há imagens de satélite que mostram um longo comboio de tanques de guerra, armamento militar, todos eles direcionados para Kiev, porém ele garante que, bom, ele está no controle da cidade, que a Ucrânia está no controle da capital do país e alerta para uma resistência muito importante que pode ocorrer em Kiev, não é, Pablo? Embora só o comboio dos russos não deixe nenhuma dúvida sobre o potencial que eles têm para avançar e eventualmente tomar o controle de Kiev, mas não vai ser algo simples de ser feito, porque há a resistência militar da Ucrânia e há, segundo o prefeito, que inclusive é um ex-campeão mundial de boxe, você lembrava aqui para a gente, né? Segundo o prefeito, há milhares de civis dispostos a lutar contra a chegada e o domínio dos russos de Kiev pelos russos. Ou seja, a demora pode estar acontecendo até por isso, porque essa perspectiva de que os russos chegassem a Kiev e dominassem a capital do país já está atrasada em alguns dias, né? Desde o final de semana, pelo menos, né? Ela já tem alguns dias sim, o que é interessante a gente também lembrar das declarações do prefeito, ele dizendo então que os cidadãos estão dispostos a lutar por cada rua e por cada praça, o que demonstra realmente o grau de união diante desse avanço russo, dessa possível então agressão e chegada dos russos à capital Kiev. Mas sim, já está há alguns dias esse avanço, a gente já esperando inclusive desde o fim de semana, havia algumas previsões já falando sobre a tomada de Kiev inclusive. Muito bem. Uma dúvida. Acho que a Elisa Weck quer fazer uma pergunta para você também, hein? Aluna levantando o dedo por aqui. Pablo, esse mapa evidencia uma questão que existe toda uma borda do mapa ucraniano, que é por onde os ucranianos estão saindo e sendo acolhidos pelos outros países, não é? A gente vê ali no canto esquerdo da Polônia, a própria Romênia, que pelo menos o registro, as informações que a gente tem, é que as tropas russas não estariam aí nessa região, porque aparentemente existe algum controle para que os ucranianos saiam. É isso ou não? O que a gente tem, por exemplo, até em Lviv, aqui no canto, nós temos várias sedes de imprensa também, vários grupos e veículos trabalhando de maneira tranquila, diferentemente de Kiev ainda, né? Assim, de acordo com as proporções, como as proporções elas podem indicar. E sim, como você falou, então a gente tem através dessas fronteiras a saída de vários refugiados ucranianos. Lembrando que a ONU atualizou esse número hoje mais cedo, ao longo da programação do Novo Dia, e esse número foi para mais de 800 mil. E vai ultrapassar 1 milhão, se não hoje, amanhã
amanhã, provavelmente. Deve subir realmente e ultrapassar essa marca, e a maioria saindo justamente pela Polônia. E aí a gente volta e faz amarra um pouco as informações, né? A Polônia, que foi citada pelo Papa mais cedo também, ele agradeceu a recepção que os poloneses deram e estão dando aos poloneses. E claro, também há questões muito importantes sobre as quais a Lu Barreto falou mais cedo, o Matias também, que são as questões de racismo, inclusive, de alguns estudantes estrangeiros não terem o acesso à Polônia. O ministro, inclusive, ucraniano, ministro do Exterior, falou sobre isso, que todos devem ter o acesso à saída da Ucrânia, acesso à Polônia no caso, então.